O IBGE divulgou hoje dados sobre a produção industrial. Aí você vai lá olhar os números. Cresceu 0,3%. Se a gente comparar maio, nós estamos em junho, né? Contra abril. Ou seja, uma fábrica de bolinha que tivesse produzido 1.000 bolinhas em abril, teria produzido no mês passado 1.003 bolinhas. 3 bolinhas a mais. Aí se você comparar com maio do ano anterior passado, 1,9%. Nossa! Então é como se a mesma fábrica de bolinhas que tivesse produzido 1.000 bolinhas em maio do ano passado anunciasse para maio desse ano um evento extraordinário. Estamos produzindo este mês 19 bolinhas a mais. 19 bolinhas, aliás, 190 bolinhas a mais, perdão. Não, 19 bolinhas a mais. 19 bolinhas a mais. Só para efeito de comparação. Só para a gente ter um número na cabeça. A produção industrial americana em maio aumentou 10 vezes mais do que a nossa. 10 vezes mais do que a nossa. E lá eles discutem desindustrialização, é mesmo como a gente aqui. Isso quando a gente pega maio contra abril. Mas, e é sempre importante a gente ter isso claro, você que está fazendo vestibular, você que está estudando, você que não tem muita familiaridade com os números, ou você que tem aversão aos números, mas sabe que não tem como fugir dos números. Você tem que saber que não dá para olhar um número, a não ser que seja o número da Mega Sena, você acertou aqueles números, está levando a bolada toda aí, dane-se o que aconteceu no mês passado, no mês anterior, maio contra maio do ano passado, dane-se, você recebeu seus 30, 40, 50, 60 milhões, esquece, mas não é isso. Números têm que ser olhados na forma de filme. Não dá para pegar uma fotografia e falar que ela conta uma história. É um filme. Então você tem que pegar o número do ano passado, o outro anterior e o outro anterior e olhar, olha aí o que está acontecendo com o setor, o que está acontecendo com a indústria, o que está acontecendo com a cultura brasileira, o que está acontecendo com o meio ambiente, o que está acontecendo com o planeta Terra, com a população, né, demografia, etc. Bom, o filme da indústria não é uma comédia, porque não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado crescer 0,3. Não tem nada de engraçado ouvir os números que eu vou apresentar aqui. Nada de engraçado. Também não é um filme de suspense, sabe? Assim, você fica nervoso, você fica tenso, você fica agitado. Não, não é isso. É drama ou é terror? Aí pra você escolher, é drama ou é terror? Ainda que os atores da indústria lutem como se vivessem num filme de guerra. Mas é coisa para drama, coisa para terror. Segundo o IBGE, no mesmo levantamento que indicou esse 0,3 de maio contra abril, 1,9 do ano passado para cá, o nível de produção de hoje está 18% abaixo do nível de produção de 2011. Então imagina, voltando à nossa fábrica de bolinhas, uma fábrica que produzisse 1.000 bolinhas em 2011 e anunciasse hoje a produção de 820 bolinhas. O que ia acontecer com uma fábrica que 10 anos depois estivesse produzindo menos? Ela não estaria investindo, ela não ia trocar uma máquina velha por uma máquina nova, mais produtiva, mais rápida. Para quê? Não ia fazer isso. Ela não ia expandir a produção, ela não iria fazer investimento em tecnologia. Para quê? Para quê? Ela não ia abrir uma filial, ela não ia contratar, ao contrário, ela ia demitir. E é assim que está a indústria brasileira. Um quadro caótico. É muito complicado. Quando você vê que a produção industrial caiu 18%, você diz assim, bom, a população caiu 18%? Não, a população cresceu 6,5% nesse período. Então tem mais gente vivendo que poderia estar comprando mais os produtos industriais brasileiros. Não estão, porque no período em que a população cresceu 6,5%, a produção industrial caiu 18%. Então aqui não é. Aqui não é. A compra não está acontecendo aqui. Bom, mas então a compra está acontecendo lá fora.
Porque, de repente, a gente está exportando, né? A gente está exportando muito mais. Então, os produtos industriais estão indo todos para fora e a gente está consumindo aqui uma parte dos produtos industriais proporcional ao crescimento populacional. Mas também não dá, né? Porque caiu 18%. Mas a gente está se virando com produto estrangeiro, vai. E o resto, tudo que a gente produz está indo para fora. Se fosse isso, a pauta de exportação do Brasil não seria a que temos. Se a gente voltar para 1995 e somasse todos os produtos industriais de alta tecnologia que a gente exportava, informática, quer dizer, alta tecnologia daquele tempo, né? Mas tudo bem, informática, eletrônico, farmacêutico, aeronave, tem lá uma lista. Dava 12% da pauta de exportação. Hoje, se a gente pegar esses mesmos itens, dá 2% da pauta de exportação. Então caiu de 12 para 2. Bom, então não é produto de alta tecnologia, não é. Bom, mas vamos pegar os produtos que a gente está acostumado, né? Automóvel, máquina, instrumento médico, média tecnologia. Dava 24% da pauta de exportação em 95, agora dá metade. Ué, então também não estamos mandando para fora. Claro, nós estamos caindo. Quem é que cresceu? Agronegócio e mineração. Que em 95 representavam 15% das nossas exportações e agora metade. Vem cá, tem alguma coisa errada com o agronegócio? Não. Tem alguma coisa errada com a mineração? Não. Tem nada errado com a mineração, não tem nada errado com o agronegócio. Eles estão crescendo. Tem problema com a indústria. Então, no período em que a produção industrial caiu 18%, 2011 para cá, a produção agrícola cresceu 63%. Sabe, não tem condições. A indústria paga os maiores impostos. É inacreditável. A indústria paga os maiores salários. A indústria faz os investimentos em pesquisa e tecnologia. Quando você vai olhar o investimento, a produção, as novidades, é a indústria. É a indústria. A Apple, ela foi a primeira empresa trilionária do mundo em dólar. A chegar a 1 trilhão de valor. É uma indústria. Mas ela também tem serviço. Sim, tudo bem. Mas se você deixar um produto dela cair no seu pé, machuca, né? Não é um software. Tudo bem, é o que tem lá instalado equivale a parte dos... a bateria, a telinha, os fiozinhos, não importa. É um produto industrial. Vendeu 200 e tantos milhões de telefones no ano passado. Mais de 200 milhões de telefones. Pois ela atingiu a marca de 1 trilhão de dólares, foi a primeira empresa. Depois atingiu a marca de 2 trilhões de dólares, foi a primeira empresa. E agora atingiu a marca de 3 trilhões de dólares. A Apple, mais que o PIB brasileiro. A Apple, uma empresa industrial. Não é industrial, não vou entrar nessa discussão. Ela vale mais do que a Amazon, que é uma empresa de serviço, e Google, juntas. Que história nós temos para contar desse tipo? A Apple fatura 1 bilhão de dólares por dia. Que história a gente tem para contar nesse sentido? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com a nossa atividade industrial? Cadê os nossos industriais? Onde estão os nossos empresários industriais? Tem? Claro que tem. Tem histórias interessantes, histórias muito interessantes. Mas quando a gente olha o agregado, é uma tragédia. É lamentável o que está acontecendo. Aí você pega a produtividade e você vê um número assustador. A cada ano a indústria está perdendo 1% de produtividade. Pum, 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 pum. Nos últimos quase 30 anos. E o agronegócio? 5,5% de aumento de produtividade todo ano. Pum, 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 pum. Caindo um, subindo o outro. A mãe natureza vai dar um jeito nisso? Não vai. Nós vamos deixar ficar como observadores para ver onde vai dar? Não precisa ver onde vai dar, a gente já sabe onde vai dar isso.
vai dar no colapso. Um país que vai conseguir reduzir a sua produção industrial, reduzir, e vai ficar irrelevante. Aí vai ter um ou outro grande player e tal, como alguns países têm, e só. E para onde vão os nossos engenheiros, né? Para onde vão os nossos profissionais? Quem vai ser CEO? CEO do quê? Presidente do quê? Aí começa. Vira um país de diretor, um país de gerente, vai diminuindo. E os postos-chave vão sumindo daqui, as decisões vão saindo daqui. Me refiro ao setor industrial, não ao setor de serviço. Me refiro ao setor industrial, não ao setor da agroindústria, que tem um pedaço da indústria aí que tem a ver com agro. E quando você vê parte desse crescimento industrial, uma parte também tem a ver com indústria petrolífera, né? Que mistura extrativismo, né? Portanto, também tem um pedaço de mineração, né? Também tem um pedaço da indústria primária. Quando você pega a indústria de transformação, é caos. Então você vê a angústia dos presidentes de federações de indústria, a angústia do presidente da Confederação Nacional da Indústria. Tem uma estrutura criada e montada num país onde a indústria florescia. Você pega o presidente da República, ele é resultado dos movimentos sindicais surgidos num berço industrial do Brasil, que era o ABC Paulista, região em torno da capital de São Paulo, onde concentrava uma montoeira de indústrias. Se falava dos metalúrgicos como uma força viva, importante, rivalizava com os bancários. Era mais forte até. Bancários, metalúrgicos. E hoje, você vê o que está acontecendo. Então, as consequências, elas são dramáticas para todo mundo. Porque você começa a criar vazios em regiões do país. Onde você tinha 10 fábricas, você tem 10 galpões vazios. O mercado imobiliário vai resolver isso? Como? Como é que a massa salarial vai reagir? O que vai acontecer com os salários? Porque os salários do setor do agronegócio não são como os salários do setor industrial, mas não são mesmo. Não são mesmo. E o que está acontecendo é justamente esse movimento de crescimento de um lado, que é importante, com a queda do outro. Aliás, como a gente está falando de uma pizza, né? Então, se você tem uma queda percentual, você tem, correspondendo, um aumento percentual. O bolo tem que crescer, mas a participação da indústria no PIB brasileiro é um negócio assustador. Então, esse dado que saiu hoje, ele não é um dado nem preocupante, nem desesperador, nem positivo, nem nada. Ele é um dado neutro, pequeno, que vem se somar a um filme lamentável. Como eu falei, é um filme de terror, onde os atores brigam como se fossem atores de um filme de guerra. Só que estão perdendo a guerra. Estão perdendo a guerra. E é uma guerra em que não é uma derrota dos industriais brasileiros, sabe? Não os industriais brasileiros, aqueles homens riquíssimos que ficam tomando sua bebida, fumando seu charuto, enquanto uma leva de trabalhadores trabalha como se a gente estivesse num sistema, enfim, lá do início do capitalismo. Estamos lá em Manchester, na Inglaterra, sabe? Revolução industrial. Não é isso, não. Nós estamos numa revolução desindustrial. Nós estamos num movimento de desconstrução. Mas não é a desconstrução criativa, não é disso daí nasce um... Não, disso daí não nasce nada. Não nasce nada. Nascem vazios. E esses vazios, eles não vão ser preenchidos por nada. Daí porque o PIB cresce pouco, daí porque o potencial de crescimento da economia brasileira é pequeno, daí por quê? Então, é olhar para isso e com preocupação. Com preocupação. Não é olhar para isso, as coisas se acomodam. As coisas se acomodam. Só que se acomodam num grau de pobreza maior, se acomodam num grau de miséria maior, se acomodam num grau de maior confusão nas nossas conurbações, né? E você passa a ter cidades e mais cidades e mais cidades, dividindo
um PIB cada vez menor. E isso é lamentável. Então, por trás desse número, a gente tem uma história triste e que a gente tem que tentar reverter. Vamos falar mais sobre isso. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.